Então, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai estar vendo essa aula, mas que a paz e a graça estejam com todos vocês, que nosso Deus continue e esteja abençoando a sua vida cada vez mais. Como é bom a gente estar mais um momento aqui juntos, reunidos, para falar da palavra de Deus, para poder compartilhar os ensinamentos. E como é bom a gente, através da tecnologia, né, estarmos aqui tendo esse congresso digital, olha só, que coisa tão maravilhosa, que coisa tão boa e abençoada, né? Tenho assistido alguns vídeos lá no YouTube, tem um podcast também, tem sido uma bênção na minha vida, espero que tenha sido uma bênção na sua vida também, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Renan Walter, sou de Fortaleza, Ceará, mas atualmente estou morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou fazendo a Sercris aqui durante esse ano e o próximo ano para continuar trabalhando com a igreja. Tenho trabalhado com a igreja há 4 anos já. Deus tem me usado para essa obra e eu quero cada vez mais continuar sendo usado para essa obra. Então, queria começar com uma oração. Vamos orar para que Deus possa me abençoar nesse momento, para que eu possa aprender mais a palavra e possa também ensinar para os irmãos que estão assistindo essa mensagem também. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por esse momento tão maravilhoso, Pai. Obrigado por o Senhor nos dar, Pai, a capacidade do homem fazer, Pai, essa tecnologia do aprendizado, da inteligência, que o Senhor deu para o homem para a gente poder estarmos juntos, Pai, num só propósito, num só corpo, Pai, que é a igreja, que é a tua família, às vezes longe, quilômetros de distância, mas focados, Pai, no alvo certo, que é buscar a salvação. E que nesse momento, Pai, aqui através desse congresso digital, através desse aplicativo, o Senhor está nos dando a oportunidade de podermos aprender mais a tua palavra, Pai. Humildemente, eu venho te pedir que o Senhor possa estar me usando nesse momento, para que eu possa falar da tua palavra, para que eu possa me encher da tua palavra, para que os irmãos também possam se encher da tua palavra, Pai. Fica conosco nesse momento tão maravilhoso, Pai. Em nome do teu filho amado, que eu te oro e te agradeço, para todo sempre. Amém. Então, tema principal é evangelismo, né? Vamos falar sobre um pouco sobre evangelismo, mas eu queria trazer uma história para vocês que fala sobre o Deus desconhecido. Não sei se as pessoas já pegaram esse tema e já colocaram e já ligaram, né, a passagem de Atos. Então, se você tiver sua Bíblia aí, eu queria contar uma história para vocês que fica em Atos 17, Atos capítulo 17, a partir do verso 16. É um pouco longa essa história, mas eu queria que você pudesse acompanhar cada palavra que foi dita, cada coisa que for falada, para que nós possamos aprender juntos sobre essa história aqui, tá bom? Vamos ler então Atos 17 a partir do verso 16. Atos 17 a partir do verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esta tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então levaram a sua reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que nosso novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião dos Areópago e disse: ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem,
Eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, nós os ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e a outros com eles. Então, aqui a gente vê um relato de Paulo. Paulo, quando estava em Atenas. Atenas é a capital, se eu não me engano, da Grécia. Atenas é um lugar bonito, uma cidade maravilhosa, uma cidade muito bonita para quem gosta de arquitetura. É uma cidade muito bonita, naquela época uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, mas aquela cidade passava por uma dificuldade, onde tinha pessoas de todo tipo de religião, onde tinham pessoas que adoravam todo tipo de deuses. E interessante que eles colocaram até um altar, botaram um altar, um negocinho alto, assim, com algo que eu imagino que seja um palanque, não sei, pequeno, que bota, olha, ao Deus desconhecido, que você poderia subir e falar sobre o Deus que você quisesse trazer naquele momento. Eu acho interessante porque eles gostavam de ouvir as novidades. Eles gostavam de saber o que estava acontecendo. E Atenas é a cidade, né, para quem não conhece, é a cidade do Sócrates de Platão, dos grandes filósofos. Atenas é daqueles, né, heróis, né, aqueles deuses que tem antigos. Era um povo que adorava todo tipo de Deus. E eu fiquei pensando, será que hoje na minha cidade, ou aonde eu moro, no Brasil, ou na capital, no estado, não seja a mesma coisa? As pessoas estão adorando deuses e deuses e deuses e deuses. E eu, como cristão, como Paulo, como um discípulo de Jesus, como Renan, que está trabalhando com a igreja, que está se incentivando cada vez mais, tem feito para mudar isso. Tem feito para mostrar o Deus que Paulo mostrou para aquelas pessoas. Sem julgar, sem colocar dedo na cara, sem sair falando que todo mundo está indo para o mau caminho. Do jeito com amor, com carinho e com muita sabedoria. Eu falo para vocês, meus irmãos, Paulo fez isso. Paulo chegou num local onde ele não conhecia direito, um local extremamente poluído de religiões. Paulo simplesmente teve a oportunidade de falar sobre Jesus para aquelas pessoas. Ele falou, venho falar de um Deus onde vocês mesmos falam. Vocês falam que nós somos descendentes dele. E somos sim. E só há um Deus verdadeiro.
O Deus que eu quero mostrar para vocês é o Deus que criou tudo, que criou você, que dá o fôlego de vida, que dá a comida, que dá a roupa que você veste. É o Deus que hoje dá a tecnologia para a gente poder se comunicar com outros irmãos. Na sua cidade, onde você mora, será que é diferente de Atenas? Será que é diferente aonde você mora? Será que é diferente de onde pessoas têm várias religiões, as pessoas adoram dinheiro, adoram santos, adoram imagem, adoram várias coisas, adoram o próprio carro, adoram a própria casa? Será que você aí mesmo, eu, às vezes adoro outras coisas primeiramente do que Deus? O Deus verdadeiro? O Deus que me faz estar aqui hoje? O Deus que me deu uma chance, a oportunidade de poder acordar hoje? O Deus que mandou o seu único filho naquela cruz por nós? O que eu venho falar é aprender, incentivar que vocês falem mais de Cristo para as pessoas. Não importa o local. Graças a Deus, hoje no nosso Brasil, a gente pode falar de Cristo sem ser preso ou ser morto, ou ser xingado, né? Às vezes até xingado, mas com toda a liberdade que nós temos de falar desse Deus verdadeiro. E aqui os cristãos já sofriam perseguições, os cristãos Paulo passou por que passou, que todo mundo sabe que Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso. Por que falava de Cristo? E a gente tem a liberdade hoje de falar, e será que a gente está falando? Será que a gente está mostrando para essas pessoas quem é Cristo? Paulo, mais uma vez, não procurou palavras bonitas aqui. Paulo falou a sinceridade, olha, ele criou o fôlego, ele que dá o fôlego para você de vida, ele dá oxigênio maravilhoso, ele que te cura das doenças, ele que te dá um remédio para você se curar das doenças, ele que te dá a comida. É ele que criou esse céu azul, ele que criou a paisagem, ele que te dá força, ânimo, coragem para continuar a caminhar. Paulo mostrou o que Deus fazia na vida dele. Olha, vamos imaginar aqui. E Paulo foi citando, falando para aquelas pessoas. Que no verso 24 ele fala, quando ele começa a pregar, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Onde mora esse Deus? Onde mora esse Deus? Aonde ele está? Será que nós precisamos, às vezes, estar num templo ou algo para adorar a Deus? Ou podemos adorar a Deus no nosso dia a dia, onde eu estou agora, começar a adorar o nosso Deus? Será que esse momento aqui que a gente está aqui na tecnologia, distante, estamos adorando a Deus? Estamos glorificando o nome dele? Sim, estamos. Porque Deus habita no meio da igreja, do seu povo. E se você entregou sua vida para Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Deus habita em você. Olha que coisa maravilhosa. É esse Deus que Paulo vem mostrando para esse povo em Atenas. E é esse Deus que Paulo quer que incentive a vocês a falarem para as outras pessoas lá fora. Venham vendo aí as palestras que estão falando, né, sobre incentivar a evangelizar, como evangelizar uma igreja, como a igreja deve evangelizar. Isso é maravilhoso, meu irmão. Aproveitem, peguem esses conteúdos, coloquem na mente de vocês e façam acontecer. Porque muitas das vezes a gente pega muito e fala, caramba, foi muito bom aquela palestra. E vai dormir e acorda no outro dia e vai viver sua vida. Mas a gente não coloca em prática. O evangelismo é colocar em prática. É sair do seu comodismo, é sair da cadeira onde você está sentado e colocar em prática. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo estava, enquanto Paulo esperava os outros irmãos, outras pessoas que estavam com ele, ele viu aquele povo ali,
uma oportunidade para falar de Cristo. E Paulo foi lá e falou de Cristo. Nós temos a oportunidade, Deus coloca a oportunidade todos os dias no nosso lado, às vezes no ônibus, no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso próprio mãe ou pai que não é convertido, nosso irmão, nossa irmã, nosso vizinho. Você tem falado desse Deus maravilhoso, desse Deus verdadeiro para as pessoas? O que você tem feito, meu irmão? Ou você tem deixado eles acreditarem nesses deuses desconhecidos? Ou você tem deixado eles... Não, vai lá. Acredita em quem tu quiser. Ou você tem mostrado? Aqui eles já sabiam. Algumas pessoas, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus era falado já. Até porque quando ele foi falar, Paulo, quando estava terminando sobre falar sobre Jesus, foi o que eles fizeram? Eles zombaram Paulo. Falaram, não, esse aí de novo, sai daqui, isso não é novidade não para a gente já escutou sobre esse Deus de vocês. Mas Paulo foi mais uma vez insistir lá com eles. E outras pessoas devem ter passado e insistido mais com aquele povo. E o que você tem feito? Tem insistido, falado sobre esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso? Ou você tem apenas falado uma vez e pronto e acabou? Você tem mostrado com as suas atitudes quem é esse Deus? Porque Paulo aqui antes era perseguidor, né? Saulo era perseguidor. Que já era Paulo, já era novo convertido, já estava pregando. Paulo tinha mudado de vida. Por que Paulo mudou de vida? Porque ele reconheceu que era o Deus verdadeiro. Porque ele não ficou com os deuses dele desconhecidos, aqueles deuses que nem existem. Paulo ficou com Deus verdadeiro, o Deus que existe. E é interessante quando Paulo fala no 27, Deus fez isso para que os homens os buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, Deus criou nós para convivermos em comunhão, em alegria, em adoração a Ele. Para que nós chegarmos a Ele, para que nós reconhecemos Ele, para que nós honramos Ele. Deus está longe de nós? Não, Deus não está longe de nós. Deus está perto de nós. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, foi para que nós possamos ter esse vínculo junto com Deus. Vocês pararam para pensar nisso já? Você já parou assim, no seu dia a dia e pensar, caramba, agora eu tenho acesso livre a Deus. Eu, Renan, de 26 anos hoje, tenho acesso livremente a Deus. Na minha oração, no meu canto, meu louvor, no meu momento sozinho com Deus, aonde eu estiver, se eu quiser falar com Ele, eu posso falar com Ele, e Ele vai me escutar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa. E como não espalhar essa boa notícia, como não espalhar isso para as pessoas? Como não explicar para essas pessoas, olha, Jesus morreu na cruz, ressuscitou e hoje temos livre acesso ao Pai. Como não compartilhar isso? Como deixar as pessoas ainda cegas, adorando imagens, esculturas? E não é de agora que as pessoas fazem isso. Olha como é que ele fala lá, no 28. Pois neles vivendo, nós movimentamos e existimos. Como disse a alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro. É semelhante a uma escultura. Não é uma semelhança. Não tem nada a ver. Quando ele fala em divindade, se você for pesquisar, divindade é algo perfeito, é algo puro, é algo que a gente não consegue nem explicar de tão perfeito que é a perfeição. Só Deus é divino. Só Deus é perfeito. Como vocês comparam com esse ouro, com essa prata aí, com essas pedras, com esse negócio aí que vai se estragar com o tempo?
Vocês fazem algo de ouro e se você jogar no fogo, ele vai se estragar. E com o tempo ele vai se acabar. Como vocês querem comparar algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão divino? Divindade. Deus é divindade. É algo extremamente grande, maravilhoso. Paulo fala, ó, não tem como comparar. Não tem como comparar a divindade de Deus, esse Deus tão grandioso, com esses deuses de vocês. Não tem. Não tem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E aí Paulo fecha com checkmate. Olha, quer adorar esse Deus? Quer saber que esse Deus que dá tudo para você, que fez você, que dá o fôlego, que dá tudo que você tem? Se arrependa. Diga não para esses deuses aí que vocês adoram. Diga não para esse mundo, diga não para você mesmo e fale sim para Cristo. Deixe ele entrar na tua vida. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, só basta isso, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa do que vocês estão fazendo. Venha adorar a Deus, venha cultuar esse Deus maravilhoso. Deixe ele entrar na sua vida. Deixa ele fazer a obra acontecer na tua vida. Se arrepender, se batizar para ser uma nova criatura, para ser um novo cristão. E isso também eu falo para a igreja, irmãos, se você já se arrependeu, se você já se batizou, e ainda às vezes faz coisas erradas, está nesse pensamento negativo, ou algo, não sei o que você está passando, se arrependa, Deus quer que você se arrependa. Fale para Ele que você quer se arrepender, que você não está bem, desabafe com Ele. É esse Deus que Paulo está mostrando aqui para eles. É um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem compaixão por nós. É um Deus que quer ver você bem. É um Deus que quer te usar. É um Deus que quer fazer o impossível acontecer na tua vida, meu irmão. Se arrependa. Se arrependa. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo começa a explicar sobre, olha, vocês estão cheios de deuses aqui, é interessante, mas eu queria falar sobre um Deus. Sobre o Deus que dá fôlego, sobre o Deus que fez você, sobre o Deus que te sustenta, sobre um Deus divino, algo muito grande, grandioso, que a gente não consegue nem imaginar, só consegue um pouco imaginar do que é, como é Deus, o Deus verdadeiro. Se arrependa. Se arrependa. Fale não para isso aí que vocês estão adorando. Fale sim para Cristo. Porque há um dia do julgamento. Porque Jesus, ele ressuscitou. Porque Deus fez tudo isso acontecer. E ele vai julgar um dia. Para que quando esse dia chegar, você vai estar no lado certo, do Deus verdadeiro. Como fala lá em João 12, João 12, 4. Quando Paulo fala, né, que há um dia de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso, quem falou foi o próprio Jesus afirmando em João 12, 4. João 12, 4. Ele fala o seguinte: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas aquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profere condenará no último dia. Há um dia de sermos julgados. Então, se você está adorando outros deuses, adorando outras coisas, senão a Deus verdadeiro, o Deus Criador, se arrependam. Entrega a sua vida para Ele, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele fazer acontecer. Eu não quero que os irmãos saiam daqui hoje ou que estejam vendo esse momento depois, saiam julgando todo mundo ou condenando. Não, faça igual Paulo. Mostre para ele a grandeza da divindade de quem é Deus verdadeiro. Mostre um Deus verdadeiro para essa pessoa. Mostre com palavras e com ações. Seja amoroso. Mostre o amor de Deus na sua vida, através da sua vida para as pessoas. Dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Pergunte como a pessoa está, como é que ela está se sentindo naquele momento, se ela está passando por alguma dificuldade. Coloque o ouvido para escutar a história daquela pessoa. Abençoe aquela pessoa com oração, não com julgamento. Fale mais de Cristo. Fale sobre a sua vida, fale sobre o que Ele fez na sua vida. Eu imagino que deve ter sido várias, mais de, não sei, 50, 100 pessoas estavam lá escutando Paulo falar. E aqui no final fala, alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outro com eles. Pessoas creram. Pessoas confiaram no que Paulo estava falando. Eu fico pensando eu nasci no lar cristã, minha avó, graças a Deus, desde que os americanos chegaram no Ceará, minha avó conheceu, minha avó se converteu logo cedo. Mas ela sempre falou do amor de Cristo para a família, sempre falou do amor para as filhas, para os filhos, para os netos. E eu lembro a primeira vez que eu fui na Igreja de Cristo lá em Fortaleza, já com 15 anos, que um tempo eu parei de ir, enfim, porque era criança, não queria acordar cedo no domingo. Mas num sábado eu fui para um encontro de jovens, onde eu nem queria ir, onde eu nem queria. Eu falei, eu não quero, esse negócio de igreja, essas coisas. Mas eu fui e quando eu cheguei lá, os irmãos me receberam muito bem, com abraços, dizendo, você é o famoso Renan, que a sua avó fala muito de você, pede muita oração por você, pela sua vida, para que você pudesse reconhecer quem ele era de verdade na sua vida. E graças a Deus, desde acho que foi 16, 17 anos, por aí. Hoje eu estou há 4 anos trabalhando com a igreja, um menino que nunca imaginou sair do Ceará, um menino que nunca imaginou sair de Fortaleza. Eu nunca nem imaginei, passou pela minha cabeça trabalhar com a igreja, servir a Deus. E hoje estou aqui, servindo, trabalhando, aprendendo mais a palavra dele, buscando servir a esse Deus verdadeiro. Tenho meus erros, mas graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de falar com ele, de me arrepender, de ter esse contato direto com ele. E tenho, graças a Deus, falado para as pessoas sobre Cristo. Tenho buscado a mostrar para as pessoas, através da minha vida, Cristo para elas. Não é fácil, é um processo. Uso muito a minha mãe. Minha mãe se dizia até dizer que não acreditava, que Deus não existia. E hoje, esse mês, não sei se esse mês ou próximo mês, ela vai estar fazendo 8 anos de batismo, que ela nasceu de novo para Cristo. Então, eu orei com a minha mãe, falava de Cristo, ela falava que eu era chato, que eu era isso, que eu era aquilo, mas eu comecei a mostrar o amor de Cristo através da minha vida a ela. E graças a Deus, hoje o marido dela são batizados há 8 anos, estão também servindo como pode lá em Fortaleza. Então, isso é grandioso, meus irmãos. Reconhecer quem esse Deus verdadeiro é. Reconhecer esse Deus que Paulo falou aqui. Esse Deus que nos dá tantas coisas que a gente às vezes nem merece. Esse é o Deus verdadeiro.
Esse é o Deus que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês compartilhassem com outras pessoas. Um Deus que está aberto para falar com você. Um Deus que aceita você sim. E Ele quer você junto com Ele. Amém? Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado a vocês que estão participando aí desse momento tão maravilhoso, tão grandioso. E que Deus abençoe cada um de vocês.